com M e N no meio. A palavra inscription, inscrição, meu Deus. E aí ficou aquela pergunta, alguém, não sei se foi da turma de vocês ou da turma de manhã, alguém viu essa observação. E o professor conversou com vocês sobre isso, alguém perguntou, né? E ele conversando comigo, a questão era, como é que a gente vai falar para os alunos que era assim? Bom, então a gente vai começar dizendo o seguinte, quem faz a língua somos nós que falamos. Existem um monte de gente que estuda a língua, né? Mas a ideia é essa. Quem faz a língua são os falantes. Não são os gramáticos, não são os que escrevem livros de gramática. Não são os que fazem os dicionários. Quem faz a língua somos nós, que usamos. E vocês percebem como as pessoas falam diferente? Desde o sotaque, né? Às vezes a gente escuta alguém na rua, vai dizer, ele tem um sotaque lá do Nordeste, parece um baiano, bem descansado. Ele fala numa boa, né, gente? E tem o pessoal mais do interior do estado, do país também, que é, vamos abrir a porteira e tu não fecha a porta, né? Corta bem esse papel. E tem o pessoal lá do sul, que fala de um jeito mais arrastado, quase um espanhol misturado. E aí a gente está percebendo uma fala diferente. E tem uso de palavras também diferente. Às vezes a gente chama aqui uma menina, mas lá no interior, lá na divisa do país, tem uma cidade que chama menina de guria. E tem lugares que chamam os meninos de rapaz. Palavras escolhidas de feito. Bom, mas aí está tudo dentro da nossa língua, né? Mas isso aqui. Então, se são os falantes que fazem a língua, à medida que a gente vai vivendo, vai passando, alguma coisa vai acontecer. Nós somos seres vivos. Então, nossa língua, ela também é uma questão viva. E aí a gente trabalha com essa outra ideia aqui, que a gente diz que a língua é viva, e se ela é viva e nós mudamos, ela também muda. Está sempre mudando. Vocês não mudaram desde quando nasceram até hoje? Ou todo mundo está do mesmo tamanho, todo mundo ainda usa fraldinha? Não, né? A roupa nem servia, a mãe ficava quase louca, né? Porque 3 meses eu tinha que comprar roupa nova. Daí 3 meses eu comprar roupa nova, vocês cresceram rápidos, né? Vai chegar uma hora que a gente até para de crescer em altura. Mas a gente pode continuar crescendo em aprendizagem, conhecimento. A gente continua crescendo, se modificando, porque vai conhecendo pessoas novas, isso vai fazendo a gente mudar. E a língua é isso. Ela é um elemento vivo e se é vivo, está sempre mudando. Aí alguém vai dizer, pode morrer? Pode. Algumas línguas morreram. Morreram quando não tinha mais ninguém que falasse elas. Porque as pessoas foram mudando essa língua, foram passando, o idioma foi tendo transformações, misturavam um grupo com outro grupo, aí começavam já a falar uma língua diferente, e aquelas lá antigas foram morrendo. Mas uma língua só morre quando não tem mais ninguém usando ela. E aí a gente diz, então o latim morreu, né? Porque não tem mais ninguém usando. O latim é uma complicaçãozinha. Tem muita gente usando ainda, entendeu? Da própria igreja, a igreja tem muitos documentos ainda em latim, e alguns padres, alguns bispos e padres usam o latim em sua correspondência. É uma língua muito forte. E nós falamos aquele latim de antigamente, só que modificado. Ele foi modificado, ele não morreu, mas ele, vivo, mudou. Então, já que a língua é dinâmica, ela é viva e ela é dinâmica, o que acontece com as regras? Também mudam, né? Então vocês podiam sair de casa sozinhos quando tinham 3 anos de idade. Nem pensar, né? Nenhuma mãe é louca deixar uma criança de 2, 3 anos andar pela rua sozinha. Mas hoje, muitos de vocês já pegam um ônibus para ir à escola, já conseguem voltar para ir para casa sozinhos, né? Então, o que aconteceu? As regras mudaram, porque vocês cresceram, assumiram outras responsabilidades, aprenderam alguns cuidados e essas regras mudaram. Acontece a mesma coisa com a língua da gente. Então, ela vai se transformando, porque as pessoas que falam é que fazem ela. A cada medida que ela se transforma,
ela tem essas mudanças, as regras vão também se modificar. Recentemente a gente teve, está valendo a partir de 2012, mas já foi assinado uns anos atrás, um acordo de ortografia. Ortografia e escrita da palavra, acho que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui. Que a gente tentou fazer um acordo Brasil, Portugal e outras colônias que falam português, para que todo mundo escreva mais parecido, o mais próximo, porque a nossa língua mãe, que é a língua portuguesa de Portugal, ela estava ficando muito diferente da nossa língua portuguesa do Brasil. Então eles fizeram um acordo para a gente ficar mais semelhante. Obras publicadas lá, em jornais, em revistas, livros, chegam aqui e a gente consegue ler um ao outro, tranquilamente, porque não tem muita diferença. Então essa é uma outra mudança que a gente tem. E vai ter mais montes por aí, tem muitas línguas. Até vocês chegarem lá no final do ensino médio, na faculdade, vocês como falantes vão fazendo muitas mudanças. É incrível sempre que são os jovens que parecem os mais fortes na questão das mudanças da língua. A gente vai falar sobre gíria, que é uma coisa que vocês usam e vocês vão perceber como elas vão mudando, né? São vivas, são dinâmicas. Agora, para a gente ter todas essas ideias como base, é muito bom. A língua é viva, ela é dinâmica, ela muda, as regras mudam, de tempo em tempo essas coisas acontecem. Tá, e aí explica por que nós tínhamos uma escrita assim, alunos com A, L, U, N, N, U, S? Tem uma maneira da gente explicar, tá? Eu vou tentar mostrar qual é um pedacinho da história. Eu tenho uma coisinha assim, para ver se a gente consegue entender. A história da ortografia. Depois que eu deixar esse papel, todos vão ficar aqui com o professor, vocês vão ter que fazer novas perguntas, se tiverem dúvida, a gente volta e esclarece. A história da ortografia. No primeiro momento que as pessoas começaram a escrever, a tentar escrever a língua, a gente tem que lembrar que primeiro só se falava, era tudo oral. Depois começaram a escrever. Aí, dentro da nossa cultura, da nossa origem, é o latim, a mãe da nossa língua, a primeira. O latim também foi uma mistura com gregos e outros idiomas. Mas aí, no primeiro momento, algumas palavras que vocês conhecem eram escritas assim, tá vendo? Céu com 2E, depois virou do jeito que a gente conhece hoje, o dói. O inglês, ele tem uma outra origem, tá? Quando a gente vai falar nessa história aqui, eu estou falando da história baseada na língua portuguesa. A nossa língua portuguesa, ela nasceu no Império Romano. É bom a gente falar um pouquinho, né? Porque esse é um assunto histórico. Aquele documento que vocês viram foi dentro de um documento, um livro que marcava uma parte da história. O latim, que é a nossa primeira língua, da onde vem esse idioma que hoje nós falamos aqui no Brasil, o latim, ele era usado no Império Romano. Tinham dois tipos. Tinha um mais sofisticado, que algumas poucas pessoas sabiam ler e escrever. Era um latim que eles chamavam erudito. Estava lá para a igreja, estava lá para os nobres. E tinha um latim que eles chamavam de latim vulgar. Era o latim que todo mundo falava. O feirante, as pessoas do comércio em geral e os soldados do Império Romano. Aí a gente tem que lembrar, se vocês estiverem um pouquinho de história, vocês vão lembrar disso aí, que o Império Romano, os soldados viajavam, iam conquistando partes da Europa. E cada vez que o Império Romano conquistava um espaço da Europa, ele levava a língua latina, o latim. Mas o latim que era falado pelo povo, não era um latim cheio de regrinhas. E esse latim se misturava com outras línguas daquelas regiões. Aí o inglês, que você perguntou para mim, o inglês ele não nasce nesse período de história, nesse contexto de história, nessa fase. O inglês ele nasce lá no outro ponto e com outro ponto. Só que acontece que vão tendo guerras de lá para cá e daqui para lá, e chega uma hora que eles também se misturam. Por isso que em algumas palavras em inglês elas são parecidas com o português. Se tu olhar a palavra conforto em português e comfort em inglês, as coisas são bem parecidas. E tem uma série delas. A gente chama, até em inglês, a gente chama de palavras transparentes. Porque a gente está bem escrito em inglês, mas dá para perceber a língua portuguesa junto.
foi num momento que esses dois exércitos combateram, estiveram juntos, conviveram. Eles trocaram informações. E aí ficou um pouco do conhecimento do inglês do latim, um pouco do latim no inglês. Mas, historicamente, o nosso latim vem desse período de Roma, tá? Então, na história da ortografia, para a gente poder entender o que aconteceu lá, num primeiro momento o pessoal começou a escrever assim. Isso aqui, olha, põe longe disso, nós estamos no século XXI, né? Todo mundo tem essa consciência de 21 é o nosso século. Mas isso aqui acontecia no século IX, século X, XI, por aí, tá? O que aconteceu depois desse período? Essa é a primeira tentativa. O pessoal começou a tentar escrever as palavras, mas vinham misturadas. O latim já tinha sido misturado com outros idiomas da região onde o Império Romano havia lutado. Lá por volta do século XVI, mais ou menos, eles começam o segundo momento. Então tem bastante tempo, né? Do século IX, X até o XVI, olha quanto tempo teve. E aí eles perceberam que tinha gente que escrevia com 2D, outro escrevia com I no lugar. Era tanta confusão que começaram a aparecer um estudo, que depois foi dado o nome de pseudo-etimológico. Étimo é a origem da palavra. Essa palavra etimológico é um estudo da origem da palavra. Só que o pseudo, ele pode não ser o verdadeiro. A dúvida é essa. A gente hoje, nós já vivemos uma outra fase aqui, que a gente já tem dúvida, porque muitos iam realmente pesquisar. Se a palavra tinha origem inglesa, se a palavra tinha origem francesa, se tinha origem grega, e dava para ver isso. Só que o problema é que também teve aquele pessoal que não fez esse estudo direito e começou a incluir letras que não precisavam incluir. Naquela época, nesse segundo momento, olha como se escrevia a palavra ciência e a palavra fósforo. Porque eles achavam que, sendo etimológico, tinha que voltar lá na origem da palavra, fosse em latim, fosse em grego, fosse em inglês ou francês, fosse qual fosse a língua, e pegar como ela era escrita pelo primeiro momento. Só que aconteceu que depois descobriram que isso não era um estudo tão sério assim. E aí que entrou num outro momento, no terceiro momento, 1904, a gente marca essa mudança de ideia, por quê? Porque quando tem um escritor português, ele escreve a primeira ortografia nacional. Ou seja, vamos deixar de escrever. Tem um povo que escreve mio, o outro meu, para dizer a mesma coisa. Vamos organizar? Então ele pegou e fez uma ortografia. E ele criou um jeito específico. Todo o povo da língua portuguesa começou a usar esse estilo aqui, essa ortografia nacional. O que ele fazia? Uma reorganização num sistema simplificado. Demorou muitos anos, não foi lá tudo em 1904 que ele conseguiu, não. Tá? Esse trabalho dele durou muitos anos. Lá por 1915, 12, por aí, isso já tem bastante mudança. E aí eles começam a perceber que não é tão real farmácia com PH. Vamos simplificar, vamos fazer isso ser mais simples. E aí eles foram fazendo as simplificações e à medida que essas simplificações vão sendo feitas, as palavras vão mudando o estilo de grafia. Então em 1914, 1915 mais ou menos, quando aquele material ali, 1914, quando esse material foi escrito a alunos com um M e um N junto ali no meio, é que ainda não estava simplificado, ele ainda estava vindo lá do latim, do jeito original que a palavra tinha no latim. Ainda estava com muita influência desse período. Ou seja, já estava estudando, já estava fazendo uma ortografia nova, mas a influência desse período ainda era muito forte. E a gente não pode esquecer nunca que a nossa língua, a mãe dela, maior, é o latim. Você diz assim, mas é português de Portugal. Mas o português de Portugal nasceu do latim. O francês nasceu do latim, o espanhol nasceu do latim. E aí o que aconteceu? Ainda era muito forte a influência do latim, do grego antigo. Mas em 1914 a gente ainda percebe isso lá nos documentos escritos aqui no Brasil. Então é por isso que o espanhol é tão parecido com a língua portuguesa? Nós somos do mesmo berço. Que legal. É o francês, o italiano, o também espanhol, tem o basco também, tem uma outra região da Normandia que também tem uma língua muito parecida com a nossa,
são umas 6 ou 7, e elas nasceram todas da mãe latim, digamos assim. Foi do latim que elas começam a ser as variações. E é curioso porque as variações delas também são históricas. Existe na Europa um espacinho de terra que a gente chama de península, tá? A Península Ibérica. Acho que não é bem assim, desenho dela, não sou muito certinha para alguns desenhos, acho que é alguma coisa assim. A coisa começa por aqui. Então a gente vai ter um povo, já vivia aqui, antes desse povo eram celtas, depois vieram outros povos se misturarem com eles. E é a partir dali que vai começar a origem do latim. E depois vai dominar o Império Romano por força de guerra mesmo. Quanto mais o Império ficava forte, quanto mais os guerreiros viajavam, conquistavam novas terras, mais o latim crescia. E aí depois, quando o Império cai, quando o Império se quebra, é que essas divisões vão sendo feitas. Aí um grupo fica com uma tendência para o português, o galego português, que a gente chama, que depois ele vai se separar, e aí fica só português. Esse português fica em Portugal e vem para o Brasil. E se a gente perceber assim, se lá na queda do Império Romano já deu para nascer várias línguas, aí nasceu francês, espanhol, italiano, português, agora imaginem os portugueses vêm para o Brasil. E chega aqui e se juntam com os índios. E depois vêm os escravos oriundos das tribos africanas, que falavam já também um monte de línguas diferentes. E depois, mais tarde, os alemães e os italianos. E a nossa língua vai se transformando. À medida que a gente vai se misturando com esse povo, e um vai se misturando com o outro, e vai crescendo, vai tendo as tecnologias. A gente tem que lembrar que esse é outro fator. Mudam os costumes. Ninguém precisava da palavra automóvel antes de se criar o automóvel. Mas aí um dia alguém inventou a máquina. Aí veio o automóvel. 2 palavras gregas para dar nome para um objeto que a gente usa. Aí fica muito difícil dizer automóvel, né? Quanta sílaba. Aí o pessoal achou melhor pegar lá da origem inglesa do car e passar para carro. E hoje a palavra carro está na língua portuguesa. A gente também tem uma tendência de sempre facilitar. As palavras são muito grandes. A tendência é que, com o passar dos anos, 10, 20, 30, 50 anos, aquela palavra simplifique. Então, o que antigamente meus avós chamavam de automóvel, hoje a gente chama de carro. O que o meu pai, quando era jovem, dizia que é um cinematógrafo, hoje, depois eu já dizia cinema, hoje em dia todo mundo diz cine. Automóvel a gente também chama alto. É, também alto, em algumas regiões, mas sou alta, isso. Aí já é regional, né? Qual dos dois ficou mais fácil? O alto, tipo um móvel. Né? E a gente diz hoje, vou no cine, vamos lá no cine, é cinema. Na minha época era isso, mas lá antigamente era cinematógrafo. Aí palavra comprida, né? E a gente vai diminuindo. Tem uma palavra que eu uso de exemplo à noite para o pessoal entender isso, lá quando eu dou essa aulinha de história da língua portuguesa, que é o vossa mercê. Lá em Portugal, quando os portugueses começaram a vir para o Brasil, as primeiras caravelas, o primeiro povo que vinha para cá, eles chamavam, em vez de dizer Vossa Senhoria, o senhor ou a senhora, eles diziam Vossa Mercê. E quando vieram para cá, ensinaram, quem aprendeu a falar português aqui, aprendeu também Vossa Mercê. Quando os africanos chegaram, esse Vossa Mercê virou Vazançê. Já é uma interferência, olha só, já tem uma mistura de povos que falam diferente, mas tem que se entender. E aí, para se entender, eles fizeram o quê? Vossa Mercê e Vazançê. Esse Vazançê, ele já chegou na nossa época como você. Ele foi sendo reduzido, né? Vossa Mercê, Vazançê, você. Em algumas regiões do país hoje, Rio, algumas regiões, já nem é mais você, já é você. Você está bem? Você quer ir? Diminuíram mais ainda. Então é uma tendência natural também na fala. As palavras, quanto maiores são, mais complicadas de falar, naturalmente, esse falante aqui, que é ele que faz as mudanças da língua, é ele que usa e faz, ele vai reduzindo e as palavras vão ficando mais práticas. Algumas ficam, pegam, viram modas, são utilizadas e vão para o dicionário, outras desaparecem também com o tempo. Isso acontece com a maior facilidade. Eu trouxe uma coisinha, para a primeira, você vai
isso aqui para vocês, está com o título de curiosidade. Como a gente começou a falar lá do alunos, com M e N, né? Eu vou mostrar para vocês algumas do latim, que a gente tem aqui, que vieram do latim. Hoje vocês sabem que a escrita já foi atualizada. Olha só, a palavra alunos, como é que era escrita? Está lá naquele quadrinho que a gente começou a falar, lá do livro de 1914, que fala sobre a história das escolas da República, né? O inscrição vem de scriptio, ou scriptus, que é inscrição. Dulcis, vem de doce. Centenário, que a nossa escola está fazendo, vem da palavra centenários, do latim. São todas as palavras do latim que foram se transformando no nosso português. O que lá no Império Latino chamariam a mãe? Chamariam de mater, e o pai de pater. E os filhos, e os filhos, né? E é interessante porque, historicamente, filhos lá no passado poderiam ser também as pessoas que trabalhavam para a pessoa, né? Os servos, as pessoas que eram do serviço da casa também eram filhos na família. Depois, mais tarde, se separam isso. Isso é do latim. E do grego? Alguém gosta da palavra dragão? Garanto que já viram em algum desenho, algum filme. Era Drácula. Comedia. Se eu visse isso, alguém não me dissesse, eu não quero ligar com comédia, né? Mas é comédia. Aquilo que a gente dá risada, que ri, brinca e tal. Eclipses. Isso é do grego. O grego e o latim são os dois mais fortes na influência do nosso idioma como origem, tá, gente? Vai ter muita palavra em português nascida lá na Grécia ou nesse Império Romano que a gente está falando. Mas tem de outros idiomas também. Vou mostrar para vocês matemática, que vem de francês, abajur, a palavra filosofia também vem de francês, algumas ciências são mais fortes na França. E hoje em dia, a gente continua tendo latim, a gente continua tendo grego. A França foi uma época que ela era muito forte na Europa, então ela mandou muitas palavras para o nosso idioma e foram modificadas e escritas, estão vendo? A gente chama isso de aportuguesar. Eu pego a palavra de francês e ela é aportuguesada. Mas claro que não é eu que vou fazer, nem vocês, tá? Quem faz isso é a Academia Brasileira de Letras. Ela pega a palavra da língua estrangeira, aguarda o uso do povo, vê se esse povo vai realmente usar essa palavra. Depois de alguns anos, 5, 8, 10 anos, ela faz uma escrita dessa palavra no português. E aí fica essas diferencinhas. Vocês já viram essa palavra aqui? Já. E vocês já viram essa aqui? Não. Já. Em inglês, quando o produto veio para o Brasil, quando começou a ser usado no Brasil, ele era assim, escrito em inglês. Nós não tínhamos essa palavra. O pessoal aqui lavava com água e sabão e deu. Aí depois passou a vir no shampoo, a gente continuou usando assim. Aí aconteceu o quê? A palavra ficou na língua brasileira anos. Todo mundo usava, mas escrita em inglês. Aí a Academia Brasileira de Letras se reuniu e disse, não, vamos ter a palavra em português, então nós vamos passar essa palavra para o português, vamos aportuguesar e vamos colocar onde? No nosso dicionário. Hoje, se vocês abrirem o dicionário, essa palavra está lá. Mas escrita assim em português e escrita dessa forma em inglês. Então elas vão mudando. E quem faz essa diferença somos nós que vamos falar. Eu acho que agora, só para fechar, tá, gente? Tem um materialzinho que eu trouxe para vocês. Vou dar uma folhinha para cada um de vocês. Mas antes eu queria perguntar se alguém já ouviu assim, o vô, tio, pai, falar uma gíria antiga, lá da época dele, que a gente não usa mais hoje. Vocês viram outro dia, um mês, pouco atrás, uma propaganda na televisão? Eles estavam falando de uma televisão e um senhor mais velho disse para um ator mais jovem assim, na minha época eu pegava todos os brotinhos. Lembra dos brotinhos? Aí o garoto mais jovem disse, brotinho, o que significa isso? Aí o ator mais velho disse, pergunta para sua mãe.
É que na década de 60, por aí mais ou menos, uma garota jovem, bonita, interessante, que o cara tivesse afim, ele dizia que era um brotinho. Hoje em dia a gente não usa mais isso. Você chama as meninas de brotinho? Não, né? Isso, a gíria já ficou para trás. Por quê? Porque os falantes criaram outros. Então, para mostrar para vocês a questão ortográfica da escrita, parte da escrita, aqui uma explicaçãozinha que eu espero que vocês tenham compreendido por que a língua vai mudando. E que bom que ela não muda de um dia para outro, ela leva bastante tempo para mudar. Então dá para a gente aprender, usar tudo isso que a gente aprendeu durante anos. Às vezes quando tiver outra mudança, vocês talvez estejam lá com 80, 90 anos de idade. Então não se preocupem, porque o importante é a gente ir aprendendo e convivendo com essas mudanças. Na ortografia é mais complicado, demora mais. Mas no dia a dia, no uso, ela é muito rápida a nossa língua. Esse material que eu vou dar para vocês, na primeira parte, diz assim, variação histórica. Porque, na verdade, o que a gente falou hoje aqui, tem muita coisa que falou da língua, mas a gente falou mais foi sobre a variação histórica. Quanto ela muda na história, no tempo de história dela. No primeiro trechinho, tem ali um texto original escrito em 1536. Ou seja, já tinham descoberto o Brasil, tá? Depois eu vou te deixar uma foto. Em 1536, nesse primeiro trechinho aqui, vocês percebem como está escrito? A linguagem e figura do entendimento, os bons falam virtudes e os maliciosos maldades. Sabem falar os que entendem as coisas, porque das coisas nascem as palavras, e não das palavras as coisas. Estranho isso, né? Então nem eu sei se eu li direito, porque hoje em dia eu não conheço ninguém que lê desse jeito. O que acontece? Essa era a língua portuguesa nessa época, na época do descobrimento do Brasil. Do ladinho, vocês têm o quadro passando essa linguagem daquela época para a nossa. Aí fica fácil da gente ler, né? A linguagem é a figura do entendimento. Os bons falam virtudes, os maliciosos, maldades. Sabem falar os que entendem as coisas, porque das coisas nascem as palavras, e não das palavras as coisas. A gente vai criando palavras novas, porque coisas novas estão sendo criadas, sendo inventadas, estilos, costumes novos a gente vai criando, né? Ninguém pensava da palavra micro-ondas até uns anos atrás. Agora todo mundo precisa, né? Porque primeiro foi criado o objeto, tinha que dar um nome para ele. Se vocês algum dia inventarem alguma coisa, vocês vão ter que dar um nome. Então vocês vão primeiro as coisas, depois as palavras. Bom, variação histórica foi isso que a gente falou. Escrita é ortografia, tem toda uma questão aqui de mudança, de aceitação da palavra. E ali embaixo eu trouxe que eu acho que vai fechar a nossa conversa. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, vamos abrir. Para a gente, eu acho, para fechar o que era para ser discutido. A língua é viva e está sempre mudando. E essa transformação acontece até mesmo com as gírias. E aí tem uma série delas que diz assim, antes era curtir, zoar, agora é causar. Eu vou para a festa causar. Antes era obrigado. E agora, em vez de dizer isso obrigado, a turma usa valeu, cara. Né? Antes era bailinho, discoteca, e hoje é palavra. Todo mundo sabe essa palavra. Vocês vão lendo e vocês vão percebendo que as gírias que estão no agora são da época de vocês conhecem, já viram a turma falar, né? Mas a gíria que diz antes era, talvez vocês nunca tenham escutado, né? Mas com certeza os pais de vocês escutaram. Tem um monte aqui que é da minha época. Minha época é como do garota, né? Antes a gente dizia assim, antes era fofoca. E hoje tem um babado para te contar. A personagem aqui, veículo, a rede, está na net. Quando hoje vocês têm 11 anos, a maioria fica na faixa dos 11 anos, né? A minha época de 11 anos falavam bem diferente do que vocês falam hoje.
Eu vou me adaptando, né? Vou tentando entender, tem gíria que eu não entendo, mas a gente vai correr atrás. Se vocês já clicam na internet, MSN, Face, essas coisas, vocês percebem que ela tem uma linguagem escrita totalmente diferente, né? Daquela que o professor trabalha na sala de aula, daquela que tem no livro de gramática, daquela que tem na revista, né? No jornal. Aquele veículo, a rede, estar na net, a gente tem uma outra forma também de escrever. É um falante também. E está fazendo a sua linguagem dentro desse veículo. Quando nós estamos no telefone, a gente fala de um jeito, mas quando a gente fala com o professor, com a direção da escola, com o prefeito, a gente escolhe outras palavras. Então a gente pode escrever um bilhete, vamos escrever uma linguagem simples, mas se nós precisarmos escrever uma carta para o secretário, para o médico, para o advogado, a gente tem que ser mais cuidadosos, a gente tem que cuidar da escrita, da linguagem. Então a linguagem tem várias coisas para a gente falar sobre ela. O que a gente colocou aqui foi uma questão histórica. Em 1914, o livro fala sobre os alunos lá na escola daquela época, que vem essa palavra lá do latim, do século IX, X, XI, né, bem antigo, e que hoje você sabe que é grafado, escrita é diferente. A gente colocou em cima disso. Vocês talvez tenham perguntas de outras áreas. Perguntem. Se não der tempo agora, que já está terminando o tempinho, mas vocês podem conversar com o professor, ver que dúvidas que vocês têm, e eu volto numa outra hora e a gente conversa mais um pouco sobre isso. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa do que ficou aqui? Vocês viram como tem gente que às vezes escreve ontem devagar e já não existe mais isso? Lá, antigamente, teve uma época que se escrevia, mas depois acharam que era bobagem aquilo. Que estava seguindo um caminho errado da etimologia, da origem da palavra. E ele se simplificou. A gente entra nesse período que vai simplificar um pouco o nosso vocabulário. Graças a Deus eles simplificaram, né? Nós saímos ainda aprendendo latim e grego antigo. Alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Entenderam tudo? É muita coisa, né? Em inglês, consigo ler em italiano, consigo ler e escutar italiano até agora. Não me aventuro a falar, eu tenho um pouco de medo, mas não é a língua que eu estudei. Italiano é só curiosidade mesmo. I'm very happy. You are a very good audience. Thank you very much. Agora, sabe o que ela falou, Romar? Ela fala um pouquinho de espanhol. Ele fala espanhol? É capaz de eu não entender, mas tenta. Fala alguma coisa espanhol? Pergunta alguma coisa. Quer que eu te pergunte? Você mora onde? Em português é Costa Verde. Tem mais? Fala um pouquinho mais. Eu vou perguntar em inglês e tu responde em espanhol, pode ser? Ficaria perfeito, né? Bem dinâmico. Eu estou feliz de estar aqui com vocês, gostei de conhecê-los, tá? what's your name? Qual é o teu nome? My name is Ed. I'm a teacher. Nice to meet you. Prazer em conhecer você. What's your name? Eles estão loucos naquela linha? Não, é uma... Qual é o teu nome? Num dos trabalhos que a gente fez sobre reflexão, o que eles gostariam de ter, Fala o teu nome em o que espanhol. eles gostariam de ter de novo nas aulas, o inglês foi bem citado. Como eu pergunto em espanhol, como é o teu nome? Jonathan. Não, como eu pergunto em Como é que eu pergunto? What's your name? Em espanhol, como assim? Se tu Qual é o seu perguntar, nome? Seu nome, eles... se tu perguntar em espanhol meu nome, pergunta em espanhol meu nome. Qual é tu nome? Hã? Qual é tu nome? O que eu respondo? O teu nome? Mas não, daí eu falo, meu nome é... Daí, meu nome é... Meu nome É... Daí, Muito bem, que chique!
Professora Edi, antes da gente sair, gente, só um instantinho. Nós do 5º ano, professor André, eu, os alunos, gente, só um instantinho. Gostaríamos de agradecer pelo presente dado hoje, foi uma aula super interessante e até depois de pensar no segundo momento para trabalhar, né, com essa língua. Muito obrigada. Obrigado, a gente agradece.